Só quem voltou. Faz tempo que a gente não vê um vlog dele, hein? Eles não queriam mais ver o nosso mano Jogatina Maneira. Tá vendo ele? Ele, sua meia, sua calça moletom, o seu banquinho e o seu incrível coque samurai. Existe algum gênero de jogos? Eu gosto desse moleque, ele é bom. Quer dizer, moleque. Esse porra deve ser mais velho que eu. Quantos anos tem o Jogatina? Já cheio de barba, todo fudido, que nem eu também. Vamos lá. Você odeia? E se sim, por que é roguelike? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que, pra falar bem a verdade, eu não costumava ligar muito. Porque o negócio é que eu só fui parar pra pensar em gêneros de jogos quando eu me vi na posição de ter que explicar de forma resumida o que era um joguinho específico. E a primeira vez que eu tive que fazer isso usando alguma capacidade mínima do meu cérebro foi quando eu lancei o primeiro vídeo desse canal, que foi um vídeo falando de Hyper Light Drifter, que de acordo com o Wikipedia, é um RPG de ação. E eu não concordo muito com isso. E desde então entender, categorizar e mesmo usar de forma correta o gênero de um jogo se tornou um pensamento muito presente no meu dia a dia. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gêneros são importantes. E vocês devem sempre respeitá-los, amiguinhos. Lembrem-se disso. Pra videogame e pra vida toda também, tá? Fica aí o recado. Pra você que pegou e tal. Não seja um idiota de merda. Eu acho que pra começar o papo, a gente precisa dizer que categorizar gêneros é uma coisa muito comum em basicamente todo tipo de mídia. Um filme pode ser de comédia, um livro pode ser de terror, um jogo pode ser de ação e uma música pode ser sertanejo universitário. O mundo sempre funcionou dessa maneira. Definir o gênero das coisas é importante para uma penca de coisas. Definindo um gênero de um jogo, você faz com que ele possa ser encontrado mais facilmente num mar de joguinhos. Definindo o gênero de um filme, fica mais fácil de você recomendar ele para outra pessoa. E Nioh é Souls-like. definindo o gênero de uma música, você pode falar Sekiro é Souls-like. Dark Souls é Souls-like. Elden Ring é Souls-like. Lies of P é Souls-like. Aliás, eu não joguei a DLC ainda, né? Não sei, tô pestanejando, mas devo jogar. Pelo amor de Deus. Passe longe disso. De maneira bem resumida, a definição de gêneros é uma forma da gente conseguir categorizar e organizar melhor as nossas mídias. E essa necessidade cresce cada dia mais conforme a gente vai exponencialmente criando mais conteúdo. E dito tudo isso, nenhuma outra mídia categoriza os seus gêneros da mesma maneira que os jogos fazem. Por exemplo, o filme Bastardos Inglórios, de acordo com o Google, é um filme de guerra e ação. Por sinal, eu nem sabia que guerra era um gênero à parte. Mas aparentemente é. Continuando. Porém, se você assistir esse filme, você vai perceber que ele tem diversos outros gêneros embutidos dentro dele. Esse filme tem momentos de suspense, drama e até alguns bons momentos de comédia. Porém, se você for categorizar Bastardos Inglórios, se você for vender ele pra alguém, convencer alguém a assistir, ele ainda vai ser, resumidamente, um filme de guerra e ação. Bom, de acordo com o Steam, o Call of Duty é um jogo de tiro em primeira pessoa, daí só tiro, de ação, militar em primeira pessoa, de guerra, moderno, tático, violento, realístico, com boa trama, atmosférico, maduro, com violência de novo, mas agora mais nojenta, e que além de tudo é de tiro em terceira pessoa e só terceira pessoa. O negócio é que nos videogames parece que os gêneros estão meio que perdendo seu significado. Tudo começa nessa história de querer categorizar cada mínimo pedaço. Não, mas não é só isso. Ué, o que tá acontecendo, e eu concordo com ele, é que a gente tá começando a montar um Frankenstein de gêneros. Então, se você pegar hoje, cara, a quantidade de jogos que tem que se tornaram um Frankenstein, vocês conseguem me explicar jogos hoje que conseguem unir roguelike, que virou um, né? Roguelike agora tem a rodo, cara. Nossa senhora. O que mais tem jogo agora é roguelike. Roguelike chuva de prata, né? Chuva de balas, né? Que é o Vampire Survivors, né? Vixe Maria, o que mais tem? Então, tipo assim, começaram a pegar vários elementos e vários gêneros de jogos e juntar num só, formando um puta Frankenstein, né? Um puta Frankenstein de gêneros. Então a galera começa a confundir. Você pega a Ori. Ori é roguelike? Não. Não é. Ori tem o estilo dele, que é o Metroidvania. Então hoje você tem jogos que misturam RPG com Metroidvania, com Souls-like, com roguelike, com... Caralho. O cara não sabe mais, velho. Então, culpa das empresas. As empresas estão formando os Frankensteins dos jogos. Então, é foda, né, cara? É fácil entender porque a galera confunde. Porra, os jogos hoje tentam colocar tudo num só. De um jogo. Como eu disse no exemplo do Bastardos Inglórios. E não é bom em nada. Em alguns casos mesmo.
Faz tudo e não entrega nada, né? Ele é um filme de guerra e ação. E se você quisesse ir pra um lado mais videogameístico, você poderia dizer que ele é um filme de guerra e ação que tem elementos de comédia e drama. Mas se essa porra aqui fosse um jogo mesmo e não um filme, todo mundo só ia falar que ele é um Tarantino-like. Enquanto outros tipos de mídia tentem a categorizar os seus gêneros baseados em temas, os videogames têm essa mania de ficar se autorreferenciando. Doom era um jogo de tiro em primeira pessoa. E beleza, acho que esse pode ser o gênero desse tipo de jogo. Mas os jogos que vieram depois dele se tornaram... Indragon mandou R$20. Crozão, você viu o vídeo já do Leão e da Nilce analisando um possível futuro mercado dos vídeos games? Onde o Xbox vai focar em vender um serviço e não mais em exclusivos. Agora que eles fizeram esse vídeo? Pô, tá falando isso já tem uns 4 anos, cara. É novo o vídeo? Mas todo mundo tá falando isso tem uns 4 anos, cara. Likes. Sim, todos eles eram jogos de tiro em primeira pessoa, mas parece que as pessoas não conseguiam identificar eles. Só com isso? E Doom tinha outros elementos além de ser só um jogo de tiro em primeira pessoa. Claro, ele tinha uma estética muito própria e algumas mecânicas e sistemas que eram só dele. E sim, muitos jogos naquela época tentavam emular todos esses elementos também. Mas disso pra generalizar tudo como Doom-like? Aí que me parece um pouquinho de exagero. E o problema não é só essa autorreferência que rola o tempo todo com o seu Souls-like, Roguelike e qualquer coisa like. Porque quando a definição de um gênero não é feita dessa forma, parece que existe uma preocupação em citar todo e qualquer pequeno tema que está minimamente inserido dentro dos jogos. Parece que as empresas não querem que o jogador tenha qualquer tipo de surpresa indesejada quando eles forem jogar os seus joguinhos. God of War Ragnarok é um jogo de ação e aventura, e eu acho que isso é um resumo bom o suficiente do seu gênero. Mas quando eu fiz a minha review dele aqui pro canal, eu me vi na obrigação de citar que ele tinha elementos de RPG e até uma pitadinha de Metroidvania. Apesar de que essa pitadinha aí eu já tava exagerando bastante na minha definição. E o problema disso tudo é que você acaba perdendo o ponto de categorizar os jogos dentro de gêneros. Os gêneros meio que vão perdendo a sua função. Se você estiver procurando um jogo de ação e aventura, eu vou com certeza te recomendar o God of War Ragnarok. Mas e se você quiser um RPG? Bom, ele tem elementos de RPG, então, na teoria, eu poderia recomendar ele também? E assim... Não, mas aí, vamos lá. Se a gente for um pouquinho mais minucioso, a gente vai classificar RPG quando é de fato um RPGzão. RPGzão que eu quero dizer é denso, com sistema de escolhas de equipamentos mais pesado, não com pequenos acenos pra ele. O God of War tem pequenos acenos a RPG, né? Vamos lá. Pequenos acenos. Pequenas coisas. O estilo de inventário, praticamente, que eles utilizam como RPG na grande maioria dos jogos. Mas aí é complicado você querer definir como RPG. Não dá. Não, é só um pequenininho detalhe. Dá pra dizer que é um RPG, cara. O próprio Witcher 3 tem discussão. O próprio Witcher 3 tem essa discussão. Ele é um RPGzão? O que vocês acham? Porque assim, por exemplo, Dark Souls é um RPG pra muita gente. Ele é classificado como RPG. RPG E aí? de ação. RPG de ação. Então, se a gente for minucioso, a gente sabe o que de fato é um RPGzão e o que não é. God of War não é. Ele é cena. Ele fala, oi, RPGzinho, posso fazer uma brincadeirinha aqui, mini RPG, com um negocinho ou outro e tal, né? Será que aquela pitadinha de Metroidvania é o suficiente pra eu recomendar ele por isso também? Se todo jogo é tudo ao mesmo tempo, então todo jogo ao mesmo tempo também é nada. Você não pode querer tudo ao mesmo tempo. Você precisa escolher uma coisa pra se especializar. E se você tá querendo se especializar em alguma coisa, você precisa dar um pulinho na Alura, a patrocinadora do vídeo de hoje. A Alura é a maior escola de tecnologia do país e tem especializações em diversas áreas. E no final de cada um dos cursos e formações, você recebe uma certificação para colocar no seu currículo e provar que você é um profissional mais completo. E apesar de ter dito que você não pode ser tudo Oi? Falam benzão dessa Alura aí. ao mesmo tempo, bom, com a Alura, você pode pelo menos tentar. Porque com uma única matrícula você recebe acesso a todos os cursos, o que significa que você pode sim fazer um curso de edição de vídeo, enquanto faz um curso de programação e, quiçá, um curso até de front-end. Você pode escolher entre 3 opções de planos. E além de todos os cursos, você ganha acesso a um Discord com eventos, mentorias e grupos exclusivos. Lembrando que os cursos da Alura são para pessoas de nível iniciante que estão começando, mas também tem cursos para você, que já tá na área há um tempão e tá querendo só aumentar os seus conhecimentos. E como eu tô torcendo para você ser sim, tudo ao mesmo tempo, com o cupom Jogatina Maneira você ganha 15% de desconto em qualquer um dos planos. E assim, como a Alura tem aplicativo no celular, isso significa que você pode estudar onde quiser, em qualquer lugar. Então você pode sim ser tudo em todo lugar,
e ainda ao mesmo tempo. Isso foi uma referência àquele filme. Sabe esse filme aqui, ó? Eu sou um gênio do roteiro. Inclusive, eu nunca assisti esse filme aqui. Será que ele é sobre a Lura? Deve ser. Não perca mais tempo. Clica no link que tá na descrição do vídeo ou então nesse QR Code que tá aqui na tela e comece já a Vai lá, o seu currículo. dá uma moral e a aí sua pro nosso carreira mano profissional. Jogatina E não se Maneira. esqueça de usar o cupom Jogatina Maneira pra ganhar 15% de desconto em todos os planos da Alura. E muito obrigado a Alura por patrocinar o vídeo de hoje. E eu entendo que categorizar jogos não é a coisa mais fácil do mundo. Até poderia ser se a gente se mantivesse nos seus temas principais. Sim, mas jogos são mídias mais complexas do que livros e filmes, e por isso eu entendo que tem que ter uma categorização um pouquinho mais profunda. Um exemplo disso pra mim são os já citados Metroidvanias. O que descreve um Metroidvania? Um Metroidvania caracteriza-se pela exploração não linear, backtracking para acessar novas áreas, progressão gradual com novas habilidades e um mundo interconectado. Mas você sabe o que é um Zeldinha-like? Um Zeldinha-like caracteriza-se pela exploração não linear, backtracking para acessar novas áreas, progressão gradual com novas habilidades e um mundo interconectado. E sim, eu tô exagerando. Tá, eu obviamente só copiei as duas descrições. Mas esses dois gêneros têm sim muitas semelhanças e são tão próximos que podem ser facilmente confundidos. E no caso desses dois exemplos aqui que eu acabei de dar, isso já é um absurdo. Sabe por quê? Metroidvania, Souls-likes, Roguelikes, Zeldinha-likes, todos esses não são considerados gêneros, mas sim subgêneros. Os subgêneros também se aplicam às outras mídias, mas de novo, elas são muito diferentes de joguinhos. Onde em filmes, por exemplo, elas partem basicamente de uma mescla entre dois ou mais gêneros como as comédias românticas, ou então só especificam mais o gênero como as ficções científicas pós-apocalípticas. Nos jogos, os subgêneros são muito mais complexos, cheios de nuance e complicações. Aliás, eu acabei de ver aqui que guerra é um subgênero de filmes. Olha só. Tá explicado, Bastardos Inglórios. Em um jogo, a gente ainda pode se manter no seu gênero principal para ter uma categorização mais simples. Baldur's Gate 3 é um RPG. Fechou o pacote? Fechou. Mas, se você quiser se aprofundar, ele é, na realidade, um RPG tático, que é um subgênero de RPG. Beleza, beleza? Até aí, tudo bem. Mas assim, ele também pode ser chamado de CRPG, porque afinal de contas, ele foi pensado tendo o PC como a sua principal plataforma. E tudo bem, porque CRPG ainda é um subgênero de RPG. Mas assim, ele também é um jogo de ação e aventura, o que tudo bem, porque, né, ação e aventura também é um subgênero de RPG. Apesar de que ação e aventura também é o seu próprio gênero completo? Mas não, calma, tudo bem. Ele é um jogo de RPG e de ação e aventura e ele tem como subgênero... O que foi, Zé? Pô, uma viagem, eu nem sabia o que era um CRPG, cara. E olha que eu jogo muito RPG de turno. Pô, o cara tá entrando num subgêneros aí que eu já tô até perdido, mano. Mas é uma boa Mano, discussão. se ele não bota... se ele não bota a foto do jogo ali, pra mim ele já tá em outro game. Aqueles outros dois que eu citei. E é isso. Fechou? Acabou? Podemos seguir em frente? Então, não, porque o universo onde ele se passa também pode ser considerado um subgênero. Então, no final do dia, ele é um CRPG tático de ação e aventura num mundo de Dark Fantasy que... Você entende aonde que a gente vai parar se eu continuar nessa linha? Isso que a gente nem entrou na definição de cada um desses gêneros e subgêneros. Um RPG, ele precisa só da parte do roleplay pra ser um RPG? Ou ele precisa também de algum nível de customização? E se ele for de turno? Isso torna ele automaticamente um JRPG? Não, porra, claro que não. JRPG tem que ser feito no Japão. Certo? Porra nenhuma, tem jogo se categorizando como JRPG que foi feito na França, na Alemanha, na puta que pariu. Em algum momento, essa over-categorização... Isso aqui é o seguinte, você puxa um back... Começou, velho. Você puxa um back, entendeu? Aí tu fica doidão. E aí vem a ideia desse vídeo, que é muito bom, tá? O vídeo é muito bom, o vídeo é legal, divertido, é uma discussão mó legal. Mas a real é que dá pra definir, né? Dá pra definir. A gente vai entender. Se você falar que Baldur's Gate é só um RPG, tá bom. Tá bom, todo mundo vai entender. E quem jogar vai descobrir as nuances, né? Ah, Baldur's Gate é um RPG? É. Quer descobrir o que tem o resto? Vai lá e joga. Aí você categoriza do jeito que você quiser e acabou. Mas o vídeo é legal. Começa a atrapalhar mais do que ajudar. Eu acho que toda essa questão no final do dia só acontece de verdade por causa da complexidade que os jogos têm como mídia. Existem jogos que dentro deles tem livros, séries, músicas e até filmes. Portanto, esse exagero na hora de categorizar gêneros até que é meio compreensível. Mas, por outro lado, eu já tô começando a ficar de saco cheio dessa porra. Porque eu venho da velha escola, vai. As discussões aí são mais recentes. Então, pra mim é jogo de carro, jogo de tiro... Jogo de aventura. Jogo de aventura, jogo de terror jogo e RPG. De esporte. E jogo de esporte valeu. e RPG. E valeu. E é isso aí, meu irmão. Se você chegar pra mim e falar, pô, ó,
Forza é jogo de carro, beleza. FIFA é jogo de esporte, beleza. Resident Evil é jogo de terror, beleza. Baldur's Gate é RPG, beleza. E valeu. Porque senão a gente fica assim, cara. Se a gente for entrar nas discussões atuais, é tinta amarela. É o jogo que é o simulador, é o Syncade, é o arcade. Cara, pra mim é tudo jogo de corrida. arcade. Porra, foda-se, mano. Jogo de corrida. Acabou. Deixa pra galera que vende os jogos categorizar. Você só pega essa porra e joga. Pelo amor de Deus. É muita coisa, cara. Olha lá, ó. Hack and Slash, jogos de tiro primeira pessoa, terceira pessoa, RPG, JRPG, RPG de aventura, de ação, de estratégia, de grupo, de turno, roguelike, simulador, agricultura e craft. Caralho, agricultura. Caralho, construção e automação. Porra, meus bagos, irmão. Aventura, jogo de terror, jogo de tiro, esporte, corrida e RPG. Acabou, são 6, Seria ó. o 4x ali, ó. Grande estratégia e 4x. Sei lá, mano. Realmente não sei quando confiar nos gêneros na hora de escolher quais joguinhos eu quero jogar. E aqui vai um exemplo. Um tempo atrás foi anunciado que a Dotemu ia publicar Metal Slug Tactics. E puta que pariu. RTS, né? RTS. Caralho. Eu amo jogos táticos e apesar de não ter sido um mega jogador de Metal Slug na época, eu sempre tive um soft spot pela sua estética no meu coraçãozinho. Então foi isso, eu vi o trailer, fiquei mega empolgado, esperei o lançamento, me preparei pra comprar o jogo, quando de repente eu vi a sua descrição no Steam. Metal Slug faz um retorno explosivo. Mergulhe nesse dinâmico RPG tático com a emoção de um roguelite e a experiência de um... Pera, o quê? Emoção de um roguelite? Que porra é essa? Porque assim, da mesma maneira que eu amo jogos táticos, eu odeio roguelites e roguelikes. E daí, Por quê? eu fiquei nessa situação de merda. Ele já disse por que ele odeia? O que é esse jogo afinal de contas? O quanto dele é um roguelite? É uma situação meio God of War Ragnarok? Onde só tem uma pitadinha dessa bosta? Ou ele é meio a meio assim? E quais elementos de um roguelite que ele tem? É a aleatoriedade, as infinitas runs, é você perder os seus itens quando morre? O que é? Me explica! E tudo piora quando você abre a página inteira de tags dele na Steam. Porque do que tem aqui, a única coisa que eu desprezo de verdade é o roguelite. Mas eu desprezo tanto que dependendo do quanto do jogo for um roguelite, eu já sei logo de cara que eu não vou gostar dele. Parece que o único jeito real de eu descobrir o gênero dele seria comprando o jogo, jogando e daí decidindo por mim mesmo. Mas até aí, pra que serviu categorizar essa merda então? Se eu vou ter que comprar, baixar e jogar todos os jogos pra definir os seus gêneros, seria melhor então que a Steam tivesse só uma categoria na sua loja, chamada Jogos. E jogos hentai também, que nossa, rapaz. A Steam adora esses. E eu sei que eu já citei isso aqui, mas eu acho que essa, na minha opinião, é a parte mais importante da categorização. Mano, eu quero jogar um jogo hentai. Ajudar hentai. o jogador a excluir da sua lista de jogos que eu quero experimentar todos aqueles jogos que estão num gênero que ele já sabe que não gosta. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de jogos de esportes e também de jogos de carro. Não é um desprezo igual eu tenho por roguelikes, mas esses são gêneros que eu fui desapegando com o tempo. Eu joguei muito Need for Speed Underground e FIFA sei lá que no meu PCzinho, mas esse William está morto e enterrado. Então, quando você for chegar pra mim e falar assim, William, por que você não tenta jogar um pouquinho de Rocket League? E eu te perguntar, que porra é Rocket League? E você me responder, Jogão. é um jogo de futebol. Mas o Ronaldinho Gaúcho é um Corsa. Existe uma chance muito grande de eu não querer nem chegar perto desse jogo. Mas o contrário também pode acontecer. Um jogo pode estar mal colocado na sua categorização. E aqui vai outro exemplo. Eu adoro Cult of the Lamb. É um jogo muito divertidinho, bonito, com uma trilha sonora foda e que inclusive tem um vídeo dele aqui no canal. Vai lá assistir que ficou bem bacana. Se eu fosse me guiar pelo seu gênero pra decidir ou não se eu ia dar uma chance pra ele, tá lá. Action Roguelike e Roguelite. Então, baseado nisso, foda-se Cult of the Lamb, eu não vou nem tocar nesse lixo. Mas jogando o jogo, os elementos de Cult of the Lamb que são citados no Steam como sendo seus principais são extremamente diluídos e não me incomodam em nada. Eu inclusive diria que ele é mais um Dungeon Crawler do que um Roguelike. Aliás, a única diferença entre Dungeon Crawler e Roguelike é que no Dungeon Crawler, quando você morre, você não perde todas as suas coisas. Vocês sabiam disso? E sabiam que isso também pode Eu não joguei ainda um Dungeon Crawler de Juregão. Vou jogar um Dungeon Crawler. ser chamado de roguelite, mas que roguelite e dungeon crawler são duas coisas diferentes, tá bom? Sabe por quê? Eu não sei! No final das contas, eu não faço a mínima ideia de qual que é a solução pro problema de categorizar gêneros de jogos. E assim, pra falar bem a verdade, eu nem sei se isso é um problema de verdade ou se é uma coisa que só me incomoda. Mas eu sempre fico com a Igual a tinta amarela. atrás da orelha quando eu confio demais na descrição de alguém sobre em qual gênero ou subgênero um jogo se encaixa. Eu
Eu não gosto de jogos Souls-like. Me descrever um joguito assim só faz com que a minha primeira impressão já comece no negativo. Mas eu amo jogos como Hollow Knight e o excelente Tales of Iron, e em muitos lugares, por muitas pessoas, eles Mas aí são Metroidvanias, né? São roguelike. foram descritos como sendo Souls-likes. E ok, eles têm elementos de Souls-like, mas esse nem de longe é o gênero principal deles. E é nisso que eu me pergunto, quantos jogos eu poderia amar, mas eu acabei nem jogando por causa de uma porra dessas? Será que eu não ia adorar o Metal Slug Tactics, mesmo ele sendo descrito como um RPG tático roguelite? Às vezes eu penso... Ô, meu mano, jogatina! Willzão! Will! O nome dele é William, né? Will! Meu caro Will. Fecha essa peneira aí, irmão. A peneira tua não tá passando nada. Vai jogar, meu truque. Se for uma merda, tu deixa. Pô, joguinho, você joga no PC, meu velho. Você tem um mar livre de jogos baratíssimos. Free. Mano, fica R$13, R$14, velho. Ô, mano, tira essa peneira aí. Ô, calma aí. se a solução não seria voltar a categorizar as coisas de maneira mais simples. Ou então limitar os jogos a 2 gêneros e 2 subgêneros? Sei lá. Porque se ele jogasse no console, eu ia falar, faz sentido, né, mano? O jogo 200 pau, pô. Tem que tomar cuidado. Agora no PC, mano, tá na Steam, joguinho, vários joguinhos aparecem aí do nada e valeu. Baldur's Gate 3 é um RPG e um jogo de ação e aventura, e além disso ele tá no subgênero tático e Dark Fantasy. Mais do que isso você não precisa saber, vai lá e joga o jogo. Ou então o caminho fosse realmente se focar nessa autorreferência? Porque ao mesmo tempo que para alguns gêneros rola toda essa confusão, para alguns outros até que funciona. Metroidvanias são assim pra mim. Se eu vejo que um jogo é um Metroidvania, eu já me interesso imediatamente por ele. Na minha cabeça, as coisas que formam o subgênero de Metroidvania já são tão bem definidas que basta isso pra me chamar a atenção. E apesar de cada jogo ter as suas distinções, o gênero ou o subgênero pelo qual me interessei, no final das contas, tá lá. E tem outros gêneros que estão na mesma pegada. Survival Horror é um deles. Quando você vai jogar um Survival Horror, você meio que sabe o que esperar. Mas alguns outros gêneros, como RPG, ação, puzzle e sei lá mais o que, isso pra mim em nada começa a ter o mesmo sentido. E a partir daqui, eu não sei nem mais pra onde ir, pra ser bem sincero. Esse vídeo é mais só um leve desabafo sobre uma coisa que me incomoda, mas pra falar bem a verdade, eu sei que nada disso aqui é um problemaço. Nossa, ai meu Deus, eu não consigo mais encontrar os jogos que eu quero jogar. É mais uma coisa que eu acho muito interessante de observar e discutir. Tipo, por que existe uma categoria de jogos de ação no The Game Awards e uma categoria de jogos de ação e aventura, mas não existe uma categoria para jogos de terror? E daí você vai assistir o evento e quando você está procurando os jogos de terror, eles estão na categoria de ação e aventura. Chega a ser ridículo. Ao mesmo tempo, é levemente desesperador ver o quanto gêneros de jogos viraram essa bagunça e o quanto eu acho que a gente... Turn-based, tactical, RPG, estratégia, guerra, 2D, fantasia, single player, pixel graphics, roguelites, difficult. Qual que é o difficult? Não sei. Será jogo difícil? Max, RPG de novo. Mas já teve RPG, né? Ah não, teve tactical. Tactical, combate, gestão, né? Retro, RPG de ação, RPG estratégico, tanks, militar, turn-based combat, dungeon crawler. Dungeon Crawler, gostei. Vou jogar Dungeon Crawler. Dark Fantasy, roguelike. E qual a diferença do roguelike pro roguelite? RPG, Lovecraftian, difficult. De novo, difficult. Cara, Talvez que ele seja loucura. 2 vezes difícil. 2 vezes difícil. não tem muito pra onde correr, mas nós somos lindos e inteligentes macacos evoluídos e eu sei que isso não vai nos impedir de achar os joguinhos que a gente quer. Sim, talvez você perca um ou outro jogo que você poderia amar por causa de uma categorização errada. Mas como eu disse, nós somos macacos fodas e como bons macacos, a curiosidade um dia vai fazer a gente experimentar esses joguinhos e a gente vai com certeza encontrar pérolas nesse oceano de gêneros mal colocados. Eu acho que o primeiro passo para uma direção correta seria abolir as pessoas de fazerem roguelikes, porque além desses gêneros ser um lixo, metade dos jogos do planeta Terra estão dentro dele. As coisas precisam acabar. Lidem com isso. Run Infinita é a minha bunda. Que isso? Calma aí, cara. Mas eu concordo. Muito obrigado. Tá aí. Vamos lá assistir o vídeo do nosso menino Jogatina Maneira. Tá muito arisco.